Olá para você que está com a ON TV, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é dia do nosso quadro Saúde em Dia, que é um oferecimento do Hospital Luiz Castelo Branco, mais de 20 especialidades da medicina à sua disposição no Hospital Luiz Castelo Branco, em Campo Maior. E hoje a gente conversa sobre cirurgia bariátrica. Nós estamos recebendo em estúdio o Dr. Breno Santos, que é médico cirurgião e especialista em cirurgia bariátrica. Doutor Breno, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo à nossa ON TV. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui podendo conversar, esclarecer mais a respeito dos temas dessa área, que é uma área importante e que tem uma procura, muitas dúvidas, muita curiosidade a respeito. E também tem muitos tabus, né, para a gente quebrar. A cirurgia bariátrica que hoje podemos dizer que é uma sensação do momento, a pessoa está um pouquinho acima do peso, já fala em fazer uma cirurgia bariátrica. Para começo de conversa, o que é de fato a cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica e metabólica, né, é um termo que evoluiu. Hoje a gente prefere, inclusive, tratar desse termo metabólico, porque nominalmente bariátrica vem da origem de um termo relacionado à pressão, à diminuição do volume, e aí entendeu-se com o passar do tempo que não é mais isso que faz o paciente emagrecer, mas sim as alterações metabólicas, hormonais, fisiológicas promovidas pela cirurgia. Bom, então a cirurgia bariátrica e metabólica é a cirurgia que proporciona o tratamento, né, o combate, o controle da doença crônico-degenerativa chamada obesidade, que é uma doença com um viés genético muito importante, que não tem cura, e a cirurgia hoje é o melhor tratamento em termos de efetividade e de duração a longo prazo, de manutenção a longo prazo. É o único tratamento realmente efetivo que traz o paciente para o status de cura. O paciente ele pode, após a cirurgia, viver o restante da vida sem a manifestação da doença ou com a manifestação controlada, certo? O único tratamento que proporciona isso é a cirurgia hoje. Fisiologicamente, como é que essa cirurgia ela funciona? Com o passar dos anos, foi-se estudando e entendendo diversos mecanismos do metabolismo do corpo humano. Nós temos dezenas, talvez até centenas de mecanismos, de vias de metabolismo. E a cirurgia atua em grande parte delas. Não em todas, até porque muitos mecanismos nós nem conhecemos ainda. A gente sabe que existe, mas não identificou substâncias e como funciona aquele mecanismo real. É uma coisa que a ciência está evoluindo, todo ano descobre uma coisa nova. Mas a cirurgia tenta atuar nesses mecanismos. Desde os primórdios, das primeiras cirurgias em que descobriu-se, já atingia 2, 3 fatores, desde as primeiras técnicas. E então já era um tratamento que já vinha com uma potência grande. Atualmente a gente consegue atuar em várias vias. Como é que se dá? Se dá modificando a anatomia, fazendo com que sinalizações hormonais, através da chegada do alimento na forma e no tempo correto, vai estimular uma hiperabsorção e não mais hipoabsorção, como se imaginava antigamente, dos nutrientes na célula certa, e aí estimula o hormônio, e esse hormônio vai atuar. Então, o conceito da cirurgia bariátrica é isso, é você estimular de forma adequada e no tempo certo a liberação de alguns hormônios relacionados ao metabolismo. Como é que se dá essa avaliação? Porque é preciso uma avaliação do paciente até esse, digamos, ápice do tratamento, que é a realização da cirurgia. Qual é o passo a passo, desde a chegada desse paciente e essa avaliação até a cirurgia? Certo. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela usa ainda um termo que é o índice de massa corpórea. É um termo um pouco defasado, mas para a avaliação em massa, de forma global, ainda é efetivo. Existem estudos que complementam esse índice, outros fatores que a gente pode usar para complementar. Então, a partir do momento em que o paciente encontra-se com o seu índice de massa corporal de obesidade, ele já tem indicação para cirurgia, certo? Aqui no Brasil, a lei, a regra, o regramento para a autorização
das cirurgias, tanto pelo SUS como pelos convênios, pela saúde suplementar, é com o paciente que tem um índice de massa corpórea acima de 35. Mas o entendimento mais moderno, de vanguarda da nossa Sociedade Internacional de Cirurgia Bariátrica, que é a IFSO, já teve uma atualização há 2 anos, em que contempla, se indica a cirurgia até para o paciente com IMC acima de 30. Porque o entendimento mudou. O entendimento é de que quanto mais precocemente a gente bloquear a atuação da doença, quanto menos tempo o indivíduo ficar sob a ação da doença, melhor. Porque ela é uma doença, como eu falei, crônica, inflamatória e degenerativa. Então, quanto maior o tempo que o paciente fica sob a atuação da doença, pior para ele. Gera sequelas e problemas que, às vezes, mesmo o emagrecimento pode não corrigir de forma adequada. Ela tem contraindicação, pessoa que tem determinado tipo de doença, alguma doença que a pessoa, portando ela, não pode fazer a cirurgia? Sim, temos algumas doenças genéticas que inviabilizam a cirurgia. Muitas contraindicações caíram até com a modernidade, com o avanço das técnicas e do entendimento disso que eu acabei de falar, do metabolismo. Antigamente não podia operar abaixo de 18 anos, não podia operar acima de 65 anos, isso tudo caiu. Hoje já se opera adolescente no Oriente, na China, no Japão, que eles têm um perfil genético diferente, já se opera criança. Obviamente que são casos bem isolados, bem pontuais. E a gente já opera também paciente idoso, 70 anos, sem problema nenhum, desde que feita a avaliação adequada. Então, como contraindicação hoje, são algumas síndromes genéticas, a impossibilidade da realização da cirurgia do ponto de vista geral, ou seja, tem pessoas que não podem fazer nenhuma cirurgia, né? Doenças de coagulação, problemas cardíacos, problemas sequelas neurológicas. Então, independente de ser bariátrico ou não, esse paciente não vai poder operar. E doenças psiquiátricas descompensadas. Então, paciente que não tem um bom entendimento, em que você sabe que ele não vai conseguir cumprir com a rotina pós-operatória, entender o que é que foi feito, também é contraindicado. Mas isso diminuiu muito, reduziu muito. Eu, particularmente, tenho vários pacientes psiquiátricos que fazem tratamento, que estão bem compensados, operaram e estão muito bem. Há alguns mitos e verdades, a gente vai já conversar sobre os mitos e verdades, mas toda cirurgia ela tem riscos, né? E complicações. Quais são os riscos que a cirurgia bariátrica ela coloca esse paciente? Excelente pergunta. Esse é um mito excelente para a gente desmistificar. O índice de complicações. Na medicina, a gente trabalha com números, né? É feita uma coleta de dados no mundo inteiro, faz a tabulação desses dados, dos eventos adversos, e aí se faz um cálculo matemático exato. Então, o índice de complicação, de desfecho desfavorável, ou seja, óbito, na cirurgia bariátrica é de 0,2% a 0,4%. É menor do que uma cirurgia de vesícula, do que uma cirurgia de apendicite. Então, hoje a gente já domina a técnica, já domina o andar do procedimento com muita tranquilidade. Então, aquela fase negra de 30 anos atrás, de 20 anos atrás da cirurgia, ela acabou. Infelizmente, a obesidade ainda é um tema que tem muito apelo midiático. Então, uma complicação que tenha um óbito ou até mesmo um desfecho desfavorável, muitas vezes até causado pelo não cumprimento da rotina pós-operatória, toma um volume, toma uma importância midiática muito grande, como na maioria das vezes nem é. Uma vez feita a cirurgia, tem o pós-operatório, e aí eu lhe pergunto como é esse pós-operatório, com quanto tempo a pessoa já está de volta às suas atividades, e aí começa uma nova fase da vida, que é uma sequência de hábitos que a pessoa precisa transformar no seu dia a dia para manter o sucesso daquela cirurgia. Isso. Como todo procedimento cirúrgico, a cirurgia bariátrica talvez seja a que precisa mais de uma boa conversa, de uma boa informação, de uma boa troca entre o cirurgião e o paciente no pré-operatório. Por quê? Porque a base do tratamento da obesidade é a mudança de hábito.
Você precisa mudar a sua relação com o alimento, como você come, o que você come, fazer as melhores escolhas. Isso tem que fazer parte da sua vida para sempre, independente de ter operado ou não. E você tem que fazer atividade física. Então, isso é a base, vamos dizer que é o alicerce para que a cirurgia ande bem. Então, quando há o bom entendimento a respeito disso, o pós-operatório é tranquilo, como qualquer outra cirurgia. É claro que, como a gente faz modificações anatômicas, grandes suturas, ressecções de grande parte do estômago, dependendo da técnica, então tem um período de adaptação, em que o paciente vai fazer uma progressão dietética, inicia na dieta líquida, passa para a pastosa, mas tudo com muita tranquilidade. Não é para ter desconforto, não é para ter dor, não é para ter náusea. Isso é coisa superada hoje. Tá? Então depende muito dessa informação pré-operatória. E com 30 dias o paciente está apto a voltar para todas as suas funções normais, inclusive academia, às vezes até antes. Alguns cirurgiões mais conservadores, como eu seguro até os 30 dias. Mas com 7 dias o paciente está em casa numa situação em que parece que ele nem operou. Não sente dor. A cirurgia é por via laparoscópica, é a cirurgia dos furinhos. Então o paciente se locomove normal, caminha, passeia, vive sua vida normal, faz suas refeições, não tem grandes restrições. Vamos a alguns mitos e verdades? É mito ou verdade que a cirurgia bariátrica ela cura, por exemplo, diabetes? É verdade. É verdade. O paciente que tem o diabetes tipo 2 causado pela obesidade vai ter a sua remissão completa da doença. Outro mito e verdade. Quem faz cirurgia bariátrica desenvolve algum tipo de vício. É mito ou verdade? Tema interessantíssimo. O fato do paciente ter operado não significa que ele vai desenvolver o vício. O centro cerebral, que está lá no hipotálamo da gente, é um centro, é uma região cerebral que ela tem um problema genético da doença que causa uma inflamação. Então, esse núcleo no obeso ele é alterado. E, infelizmente, esse núcleo é um núcleo responsável pelos prazeres, pelo vício. Então, o paciente que é obeso, que operou, se ele não for exposto a nenhum vício, ele não vai ser viciado. Então, não é porque você operou, fez uma cirurgia metabólica, que você vai virar um alcoólatra. Isso não tem nada a ver. Agora, se ele for exposto ao vício, ele tem uma probabilidade maior de ficar viciado. Por quê? Porque o núcleo cerebral dele já é alterado. E o metabolismo, falando no caso do alcoolismo, o metabolismo também muda. Então, o paciente fica muito mais suscetível aos efeitos danosos do álcool. Então, a recomendação é não beber. Quem bebe e pretende fazer a cirurgia já tem que entrar sabendo que ele não deve se expor mais ao álcool, porque o álcool ele é inimigo do emagrecimento em todos os sentidos e se torna mais ainda em relação à obesidade e à cirurgia. Mas se ele nunca bebeu, ele não vai ser alcoólatra por causa disso, se ele não se expor. Mas após cirurgia, pode, mesmo que moderadamente, tomar álcool? Não é recomendável, porque, como eu falei, o alcoolismo ele é inimigo do emagrecimento, independente de você operar ou não. Ele só vai te causar acúmulo de calorias vazias. Então, para quem está numa dieta restrita, contando caloria, vai ser difícil de você conseguir bater sua meta calórica. Então, ele já te atrapalha aí. E a cirurgia faz com que o álcool ele passe pelo metabolismo mais rápido e mais intenso pelo fígado. Então, não é interessante que você beba, porque você fica mais suscetível a ter hepatite. Hepatite causada pelo álcool, inclusive a cirrose se torna mais fácil de acontecer, vamos dizer assim. O paciente fica mais suscetível a ter cirrose. Com relação à hipertensão, é mito ou verdade que a hipertensão pode ser curada com a realização dessa cirurgia? É verdade. A hipertensão causada pela obesidade, ela pode ser totalmente revertida após a cirurgia. Deixa eu fazer um resumo interessante aqui para a gente informar em relação às doenças. Quem é hipertenso e é magro, ele não vai ser obeso. A não ser que ele coma muito em algum momento da vida dele e fique comendo muito, até engordar. Quem é diabético e é magro, não vai ser obeso, a não ser que ele coma absurdo. Agora, o obeso, ele em algum momento da vida dele, ele vai ser hipertenso, ele vai ser diabético, ele vai ter problema de dislipidemia, ele vai ter esteatose hepática, ele vai ter a apneia do sono e todas as outras comorbidades associadas. Então, a obesidade funciona como uma mãe
para todas essas doenças degenerativas. Então, tudo que o paciente apresenta em decorrência da obesidade, quando você reverte, quando você consegue fazer com que a doença entre em remissão, todas as outras somem. A não ser os casos mais graves, em que o paciente, como eu falei antes, já está exposto à doença há muito tempo, já tem lesões sequelares no rim, no coração. Então, aí você controla, diminui bastante. Então, esses pacientes, quando eles saem da cirurgia, ou eles ficam sem o tratamento, ou reduzem de forma considerável a quantidade de medicações. Então, é muito comum a gente pegar paciente que usa 4 medicações para o diabetes e ficar com tomando 1/3 da dose que tomava antes. O paciente que era hipertenso tomava 2, 3 medicações, toma metade da dose. E isso é muito comum, mas a maioria dos casos ele fica totalmente sem nada, sem medicação nenhuma. Para a gente finalizar o mito ou verdade, é mito ou verdade que após a cirurgia as pessoas podem desenvolver algum problema psicológico? É mito também. Como eu falei, a questão do cérebro do obeso ele é alterado em relação ao prazer, né, ao núcleo hipotalâmico. Para ele desenvolver problema psicológico, ele precisa ser exposto a isso. Agora, existem distúrbios nutricionais, hipovitaminoses, que, quando não bem controladas, o paciente pode desenvolver depressão, pode desenvolver quadros depressivos. Mas são perfeitamente reversíveis e, na verdade, evitáveis no paciente que faz o seu controle normal. O que é que acontece? O paciente, quando opera, ele tem alteração no metabolismo de alguns nutrientes. E a gente precisa fazer o rastreio disso rigorosamente, principalmente nos primeiros 2 anos, para que o paciente não tenha essas deficiências. A gente vai repor o que for necessário. Então, o paciente que faz o seu segmento correto, ele não vai ter esse tipo de problema. O paciente pode voltar a ganhar peso, doutor Breno, após a realização da cirurgia? Infelizmente, sim. A obesidade é uma doença cruel, genética, ela é multifatorial e é extremamente agressiva. Como eu falei inicialmente, o tratamento, a cirurgia é muito efetiva, é o que se tem hoje no mundo de mais efetivo e duradouro a longo prazo, mas existem os casos de recidiva. Esses casos eles estão, na sua esmagadora maior parte, relacionados ao não cumprimento, vamos dizer assim, a não adesão aos novos hábitos. Então, paciente que opera, perdeu peso e com o passar do tempo ele relaxa, passa a se alimentar novamente com alimentos de alta densidade calórica, passa a beber, passa a parar de fazer suas atividades físicas, ele tende a reganhar porque a doença é genética. Ela está lá. Se você jogar de novo um superávit, um excesso de caloria, ele volta a engordar. E existem uns casos raros, aqui no Brasil não tem tanto, que é um gene que é bem difícil de controlar, que o paciente às vezes não perde tudo, ou pode ter um reganho, mas são aqueles pacientes que a gente costuma ver na TV, que pesam 300 quilos, 400 quilos. Mas até isso, hoje, a gente já chegou num combate muito bom. Já existem técnicas novas, mais potentes e que dão um controle muito adequado para a doença. Doutor Breno, vamos traçar um passo a passo. Você falou Sim. que a cirurgia ela pode ser realizada pelo SUS, como também pelo que a gente conhece como plano de saúde. Quais são os passos que a pessoa que está nessa faixa, que pode realizar a cirurgia, ela pode dar para conseguir, por exemplo, pelo SUS? Como é que faz para conseguir a cirurgia? Vamos lá. O regramento brasileiro hoje ele parte do princípio que é o IMC. O paciente que tiver o seu índice de massa corpórea, que é isso, é um cálculo feito pela divisão do peso dividido pelo quadrado da altura. Aí você vai chegar num número. Se você tiver com esse número maior ou igual a 35, você já é elegível, você já tem indicação e tem direito à cobertura da cirurgia, seja por plano de saúde, seja pelo SUS. Associado a algumas comorbidades, hipertensão, diabetes, esteatose hepática. Na verdade, houve uma atualização, que isso foi muito salutar, foi muito benéfico para a população, que não é mais nem exigido as comorbidades. Basta ter o IMC acima de 35 que já pode operar. Alcançando esse número Já pode. Então, o paciente teria que procurar, no caso do SUS, o atendimento médico, procurar o atendimento com o cirurgião bariátrico,
E a partir daí ele vai fazer a avaliação do caso individualmente. Cada paciente tem um perfil. Não são todos que dá certo uma técnica, não é uma técnica para todo mundo. As técnicas a gente varia, ajusta a técnica para a realidade de cada paciente. A gente precisa entender, inclusive, a realidade socioeconômica do paciente para saber qual técnica indicar. Se uma vai precisar de mais suplementação, uma vai precisar de menos. Então, é muito detalhado e pormenorizado. Então, a partir daí, o cirurgião encaminha ele para a equipe multidisciplinar, que é o endócrino, o psicólogo, o cardiologista, o pneumologista e o nutricionista. Cada um vai fazer a sua avaliação especializada e devolve o paciente para o cirurgião. Com todas essas avaliações em mãos, ele vai decidir, junto com o paciente, qual técnica escolher. No plano de saúde é da mesma forma. A saúde suplementar segue o mesmo regramento. Tem uma exceção, tanto para o SUS como para a saúde suplementar, que é o paciente com IMC entre 30 e 35, que tem um diabetes de difícil controle, já com a fase grave, que não controla mais com as medicações, que já começa a apresentar problemas na função renal. Aí esse paciente a gente consegue também encaixar ele, mesmo ele tendo IMC abaixo de 35, para a cirurgia metabólica. No SUS, com quanto tempo é possível conseguir essa cirurgia? Isso é muito variável, depende muito de como é a estruturação do SUS no local, né? Alguns estados praticamente não tem filas, outros demoram meses, mas a sequência é essa. Ele vai passar pelas consultas, realização dos exames, volta para o cirurgião, ele vai solicitar a cirurgia. No caso do SUS tem a fila, né, que é o tempo de espera da fila para executar a cirurgia. É bem difícil, porque varia de estado para estado. O Piauí, por exemplo, como é a nossa realidade hoje? O Piauí tem o fornecimento da cirurgia pelo estado, que é no Hospital Getúlio Vargas, e tem no HU, no Hospital Universitário, que é federal. Então tem essas duas vias pelo SUS. Eu realmente não trabalho em nenhum dos dois sistemas, então eu não posso te dizer com certeza como são as filas, né? Mas tem uma demanda grande. Hoje, no Brasil, dentre os pacientes que têm indicação de fazer a cirurgia, ou seja, os pacientes elegíveis, têm indicação, têm direito, deveria operar, a gente só opera 1% deles. Então, de cada 100 brasileiros que precisam fazer a cirurgia, só um é operado no Brasil, seja no SUS, juntando tudo, SUS, planos de saúde e via particular. Em torno de 10 a 15% das cirurgias bariátricas do país são feitas pelo SUS. 85% é feito na saúde suplementar. Como é que estão os planos de saúde com relação a essa cirurgia? Porque está todo mundo se reclamando dos planos. Com relação à cirurgia bariátrica, como é que está essa situação? Existe um rigor, né, até pelo controle financeiro austero, né, os planos de saúde, o formato da saúde suplementar brasileira é um formato que está com muita dificuldade de se manter, né? Então eles têm uma austeridade, eles exigem tudo bem feitinho, mas dá certo. Eu tenho feito sem problema nenhum. O paciente preenchendo todos os pré-requisitos, a gente tem feito sem problema algum. E quem tiver condição de bancar todo esse procedimento, em média, quanto é que vai ter que reservar para fazer esse procedimento? Varia bastante da técnica, varia do hospital, de qual material que a gente vai utilizar. Mas é uma cirurgia que ela custa caro por causa dos materiais que a gente usa. A gente chama de OPME, que são os materiais de alto custo. A gente usa grampeadores automáticos, de alta qualidade, tecnologia avançada. A gente usa bisturis ultrassônicos ou bipolares avançados, que são equipamentos muito caros, importados. Hoje, nós já dispomos de uma indústria nacional. Eu inclusive, utilizo o material deles, que é muito bom, que veio trazer uma facilitação em relação ao preço, uma acessibilidade maior. Então, em relação ao que foi há alguns anos atrás, eu posso te dizer que a cirurgia bariátrica, o custo da cirurgia bariátrica hoje é 1/3 do que era há 15, 20 anos atrás. E muito mais segura. E muito mais segura, porque a tecnologia avançou, os materiais, a disputa, a concorrência faz com que haja essa evolução tecnológica e o preço, a competição no preço. Mas é uma cirurgia que ela gira em torno entre mais ou menos na casa dos R$20 mil, um pouco mais. Aí varia de estado para estado.
né? Tem estado que é mais, que a parte hospitalar custa mais caro, 50 mil, 100 mil, depende do hospital. Se você for para um sírio-libanês da vida, o valor é muito mais alto. Então, depende muito, muito da realidade do local, né? Teresina, por exemplo, é uma cidade que tem uns custos econômicos bem interessantes. Então, você consegue chegar em valores palpáveis. E quem quiser uma conversa prévia ou avançar nesse tratamento com o Dr. Breno Santos, como é que faz? Estamos aqui em Campo Maior, a nossa equipe do CDA, do Centro Digestivo Avançado. Estamos aqui no Hospital Dr. Luiz Castelo Branco. A gente já compõe a equipe lá. Estamos com o nosso serviço de atendimento de proctologia, cirurgia geral, cirurgia bariátrica, os exames endoscópicos. Nós temos lá gastroenterologia. Então é só nos procurar. A gente vou avaliar direitinho, pedir os pareceres, conversar principalmente. O sucesso da cirurgia metabólica bariátrica depende muito do entendimento. O paciente precisa entender do que se trata a sua doença, entender a gênese de como começou, né? O indivíduo obeso, ele precisa entender que ele é produto de uma vida inteira, de hábitos de uma vida inteira. Ele não ficou obeso da noite para o dia. E para ele atingir um resultado diferente do que ele está hoje, ele precisa fazer diferente. Então, todos aqueles hábitos que ele fez a vida inteira para chegar nesse estado, ele vai ter que mudar, independente da cirurgia. Na verdade, isso é o fundamento para que a cirurgia dê certo. E aí ele vem, a gente conversa, orienta, explica tudo direitinho e dá tudo certo. No final dá tudo certo. Dá tudo certo. Doutor Breno, para encerrar, queria que você deixasse uma mensagem para quem se enquadra dentro dessas características que você explicou, mas tem medo, tem um receio. Quais são as orientações que a gente pode deixar para esse paciente para procurar atendimento e virar a chave, viver um novo momento na vida? Isso. O entendimento, o conceito da doença, a obesidade, ele precisa ser mudado. A gente precisa quebrar o tabu, parar de achar que o indivíduo fica obeso porque quer, que o indivíduo fica obeso só porque come. Não é. É uma doença que tem um estímulo. O estímulo está relacionado à alimentação. Mas a pouca atividade também é um estímulo. A idade, tem uma série de fatores. Então, a primeira coisa a ser quebrada, o primeiro tabu a ser quebrado é que as pessoas precisam entender que nenhum obeso está naquela condição porque quer. E a gente precisa combater, porque a obesidade é a mãe das doenças crônico-degenerativas e ela literalmente mata. Se não mata, causa muito problema e a sua vida vai ser de péssima qualidade. Então, o indivíduo deixa de viver a sua plenitude como ser humano, fica escravo de um corpo e de doenças que vão lhe impedir de vivenciar a plenitude que a vida tem para dar para você. Então, o que é que eu digo para todos? A tecnologia veio, a mão do cirurgião melhorou, o entendimento melhorou, a cirurgia é muito tranquila, o índice de complicações é baixíssimo. Hoje eu opero um paciente, ontem eu operei um paciente 2h da tarde, 4h da tarde eu já estava saindo do hospital. Hoje, antes de vir aqui para Campo Maior, 5h30 da manhã, eu já dei alta dele, comendo, caminhando, foi para casa tranquilo. Se ele quisesse dirigir, ele já poderia. Então, é muito sossegado. Você não precisa ter medo. Infelizmente, a obesidade sofre muito ainda com preconceito, com uma mídia negativa, né? Tanto seja nos desfechos ruins, até mesmo pessoas que têm um desfecho bom, ainda tem uma certa mídia negativa. E assim, a ideia principal é de que você tem que melhorar, viver a sua vida na plenitude, tentar entender o que é que você está perdendo e o que pode piorar caso você não procure a solução. Perfeito. Dr. Breno Santos, médico cirurgião, especialista em cirurgia bariátrica, com a gente aqui hoje na nossa ONTV. Você acompanha toda essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, ONTV Piauí, e os cortes lá nas nossas redes sociais. Tem Instagram e também tem TikTok. E a gente se encontra a qualquer momento por aqui. Um grande abraço, até a próxima.